Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live do programa Reflexões Pedagógicas, diálogos entre a teoria e a prática, que discutirá o seguinte tema: Educação do campo, mapa de atividades. Essa live, ela foi elaborada pela equipe da DED, SUPED e CEMED. Para quem não atua na nossa rede, esclareço que os Reflexões Pedagógicas é um programa de formação continuada da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, MS, CEMED, executado pela Superintendência de Gestão das Políticas Educacionais, SUPED. Para a realização desse evento, contamos com o apoio da Divisão de Tecnologia Educacional, DTEC, e da Divisão de Educação Especial, DEE, ambas da SUPED, e professores da REME como colaboradores. Agradeço também aos tradutores e intérpretes de Libras, a Fabiana e o Ricardo. Bem-vindos à nossa live. Meu nome é Wendel Cedrão, sou professor da REME há 10 anos. Atualmente faço parte da equipe de Educação do Campo, da Divisão de Educação e Diversidade, DED, SUPED e CEMED. Sou graduado em Pedagogia pela UBRA, com especialização em Educação Especial e Inclusiva e Coordenação Pedagógica e Gestão Escolar. Convido a todos para participarem do chat, colocarem suas impressões e dúvidas, de uma maneira geral, a todos que fazem parte da rede. No final, teremos um bloco para esclarecimento de dúvidas pertinentes à live. Assim, vamos dar início ao nosso programa, à nossa live. Convidamos o professor Carlos Porto, formador ocupando cargo na CEMED, na modalidade especializadas, campo, EJA, cidade, ético-racial e inclusão, e técnico da modalidade de educação do campo, DED-CEMED, de Campo Grande. Possui especialização do campo pela UFMS. Seja bem-vindo, professor Carlos. Prazer em recebê-lo aqui conosco. Obrigado, professor Wendel. E eu quero agradecer aqui a todos os que estão participando conosco, né, desse momento importante no nosso diálogo formativo, porque eu sempre vejo o diálogo de formação como construção, né, como construção do conhecimento. E é muito importante esse compartilhar nosso, e isso nós vemos muito na educação do campo. Muito bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a educação do campo e o mapa das atividades. É um tema interessante, esse título, ele abrange todo um processo de ferramentas, de instrumentos que podem ser utilizados na educação do campo e também nas demais esferas, ou seja, nos demais segmentos educacionais. Antes de darmos início, então, à nossa conversa, e eu acredito que vai ser muito produtivo, eu quero fazer agora um agradecimento especial em nome do Paço Municipal, né, do prefeito Marcos Trade, da vice-prefeita Adriana Lopes, da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da professora Elza Fernandes, e também da professora Soraya Inácio Campos, a nossa secretária adjunta, da Superintendência de Gestão das Políticas Públicas Educacionais, o professor Dr. Valdir Leonel, e da professora Magali Luzio, hoje representa chefe da Divisão de Educação e Diversidade. Então, aos gestores, equipe pedagógica, professores e pessoas que participam conosco desse momento formativo, que vocês possam se sentir abraçados calorosamente por toda a nossa secretaria. Muito bem. Então, a primeira indagação que surge na nossa mente, através daquele título provocativos, é o que é o mapa de atividades. Bom, como diz o professor João Hernani, né, um professor engenheiro, olha só, e também especialista em educação à distância, e hoje nós trabalhamos muito com a questão do trabalho remoto, né? O mapa de atividades, ele é um instrumento que ele é utilizado para auxiliar os professores a realizarem uma atividade de uma área de conhecimento ou disciplina oferecida à distância ou presencial. Nós sabemos que hoje, na rede de ensino municipal,
e em todos os outros campos educacionais, nós utilizamos o plano de aula, né, o planejamento anual. Enfim, eu gostaria de ressaltar que esse momento de diálogo é uma outra ferramenta que nós podemos utilizar para contribuir. Não necessariamente estamos aqui pontuando que deve ou não ser substituído, mas é algo que nós podemos conversar e, paralelamente, podemos ter uma outra visão, um outro instrumento que pode nos auxiliar. Ressalto que não substitui o plano de aula e nem o planejamento anual, planejamento anual na escola, ok? Muito bem. Então, eu vou apresentar agora rapidamente, no nosso próximo slide, um modelo, né, de organização e sistematização sobre o plano de aula. Deixa eu passar aqui para vocês, vamos lá? Voltar um slide aqui. Muito bem. Perceba que não tem muita... não está muito distante do plano de aula, né? Na primeira coluna, nós trabalhamos a aula da semana e o período. No segundo, a unidade, o que nós poderíamos dizer é a área de conhecimento, o ano escolar a ser atendido e o conteúdo. Nós trabalhamos com os objetivos, os recursos, as atividades práticas e, por fim, as atividades remotas. Veja que ele apresenta uma questão de sistematização, organização e função. Perceberam? Então, percebendo isso, ficou até meio redundante, mas vamos lá, o mapa de atividades, ele é um instrumento que pode auxiliar o professor. Dito isso, eu convido a você para que nós possamos fazer uma contextualização, né, agora de uma visão geral, onde nós vamos falar sobre as adaptações e dimensões, e a partir daí nós vamos realizando um conceito que, no final, nós traremos um aclaramento de como organizar tudo isso dentro do que nós aqui estamos nos referindo, mapa das atividades, ok? Vou passar aqui para você mais um slide. Aqui fica, então, a nossa fala, né? Contextualizações, adaptações e dimensões. Bom, dentro dessa visão, nós temos que entender que no artigo 6, né, no artigo 6 da Constituição, e agora eu adianto aqui um pouquinho para você, vamos lá, nós percebemos que a educação, ela não é indissociada, ou seja, ela não está afastada das outras dimensões. Deixa eu só passar aqui um slide para você poder observar. Então, perceba, o artigo 6 diz o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Adiantando um pouquinho, no próximo slide, eu apresento para você o artigo 205. Vamos lá? O artigo 205, ele diz o seguinte: a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Perceba, em especial, nessa formação, nós estamos falando sobre a educação e nos relacionando e contextualizando sobre a especificidade da modalidade da educação do campo. Então, o que é essa modalidade de ensino? Bom, se a educação é um direito de todos, a educação ela está presente tanto na zona rural quanto na zona urbana. Ela passa a ser um direito dos povos do campo e dos povos urbanos, né? Digamos assim. Para que você possa entender, então, quem são esses ou quem são essas pessoas que estão nessa configuração ou modalidade de ensino? Bom, são os filhos dos trabalhadores da terra. E aqui nós podemos dar uma amplitude em chamá-los de povos da floresta. Então, nós entendemos que a educação do campo, elas são para os filhos de agricultores, de ribeirinhos, né? E demais grupos pertencentes a esse conjunto. E aqui nós poderíamos destacar os quilombolas, os indígenas, enfim.
são um grupo específico que requer uma modalidade de ensino para atendê-los. Ou seja, dentro do seu contexto social, dentro do seu contexto cultural, e nós podemos aqui resumir em signos e símbolos, ok? Adiantando um pouquinho, então, nós percebemos que dentro desse pensamento educacional, nós trabalhamos com o que eu posso chamar de políticas e financiamentos, ou seja, políticas públicas que são voltadas para essa visão da educação no contexto da educação do campo e demais conjuntos, né? Então, eu apresento para você nesse próximo slide um organograma para que você possa entender um pouco do que eu estou aqui tentando ou refletindo e realizando essa contextualização junto com vocês. Dentro disso, nós pensamos nas operações seguras, nós pensamos na inclusão dos mais vulneráveis, no bem-estar e proteção, e no item 2, nós falamos sobre a aprendizagem. Muito bem. Então, nós temos hoje um cenário de nível local, ou seja, local, e de nível global, isto é, mundial, que passamos por algumas questões que estão inferindo diretamente na vida do ser humano. E isso tem afetado todas as áreas e todas as dimensões. Nessa minha fala, nós estamos relacionando todos esses acontecimentos com os enfrentamentos que nós estamos tendo mediante a atual situação pandêmica na qual vivemos. Então, dentro desses aspectos, e aí eu retomo lá no começo da minha fala, por que é importante o mapa das atividades e o que ele contribui? Perceba, nós vivemos hoje um momento em que nós trabalhamos remotamente, com a educação feita, ora pelos meios virtuais e ora por outras alternativas, como aqui eu ressalto, o caderno de atividades, para atingir as localidades onde não se alcança nenhum contato com internet ou até mesmo televisivo. Muito bem? Então, todo esse conjunto, ele tem afetado as questões emocionais do ser humano como um todo. E eu sempre digo e afirmo isso nas formações, que antes de sermos professores, antes de sermos estudantes, antes de sermos pais, nós somos seres humanos. E de uma maneira direta ou indireta, todos esses aspectos têm influenciado na nossa vida emocional, que repercute na nossa vida social. E, além disso, nas outras questões, como a nossa cognição e em outros e demais aspectos também. Bom, e agora eu falo um pouquinho para você, nesse momento, sobre as competências socioemocionais, para fazer um link de como organizar tudo isso dentro do que nós podemos dizer uma sistematização organizada por meio de uma função. Vamos lá, então? Nesse próximo slide, eu já vou adiantar aqui 2, já para nós irmos direto no que eu gostaria de abordar com vocês nesse momento. Vou passar mais um slide aqui. Muito bem. Competências socioemocionais ou cognitivas. Perceba, a BNCC, de uma maneira geral, ela já contempla, né, essas competências dentro da sua estruturação, função e organização. Assim como os referenciais, e eu digo aqui, referencial curricular da REME, né, que contribui com essa perspectiva em reconhecer e recolher, né, em acolher, eu digo a palavra acolher, as singularidades e diversidade de todos os estudantes. Passo mais um aqui para vocês, para que nós podermos alinhar essa fala sobre essas competências socioemocionais. O que são? Bom, elas são definidas como as capacidades, né? Capacidades, em que sentido? Individuais, que se manifestam de forma consistente em padrões de pensamento, sentimentos, né, comportamentos,
favorecendo o desenvolvimento pleno dos estudantes e expandindo as oportunidades de aprendizagem escolar. Perceberam? Então, ela vem muito ao encontro daquilo que nós estamos falando. Para resumir e deixar isso mais claro, eu apresento 3 momentos, ou seja, 3 pontos, onde nós podemos enxergar muito sobre o que eu estou falando. Perceba nesse próximo slide. Nesse momento, nós temos que lidar consigo mesmo. E aí nós falamos sobre autopercepção, autoestima, resiliência. Lidar com os outros. E aqui nós temos uma visão da comunicação, relacionamento e lidar com os desafios. E, agregado a isso, nós temos que lidar com os desafios. E quantos desafios nós estamos lidando no momento, não é verdade? Então, nós temos que criar estratégias, escolhas socialmente responsáveis. Então, tudo que vem agregar a esse momento, nós devemos pensar como uma possibilidade de contribuição. Né? Aqui eu vou abrangendo um pouco a nossa fala, mas retomo a fala inicial. Logo mais, nós vamos entender um pouquinho melhor de como trabalhar tudo isso dentro do que nós chamamos de mapa das atividades, ok? Muito bem. Então, nesse sentido, perceba e visualize no próximo slide. Nós temos que identificar, nós temos que significar, e vem uma palavra conhecida por todos nós educadores, que é a ação do realizar. Dentro desse conjunto, nós podemos apresentar aqui mais um organograma dentro desse documento orientador. E agora eu chamo a sua atenção para essa próxima imagem. Vamos lá. Então, o documento orientador, ele vai dar essa ênfase, né, de priorização de competências socioemocionais. E olha só, engajamento com os outros, resiliência emocional, autogestão, abertura do novo e amabilidade. Bom, nós estamos falando de uma maneira bem ampla, né? Mas calma aí, não se preocupe, que daqui a pouco nós vamos trabalhar mais especificamente. Isso é só uma fala para nós entendermos um pouco a importância de toda essa fala nossa nos aspectos socioemocionais, né, e cognitivos, pois nós entendemos que nós estando bem harmonizado com as questões emocionais, nós podemos render muito nas questões físicas, mentais e assim por diante. Muito bem, vamos analisar um pouquinho mais especificadamente? Vamos lá então. Deixa eu adiantar aqui para você. Então, eu passo mais um slide. Nós vamos ver agora 10 itens que não é muito distante daquilo que nós conhecemos, mas o primeiro é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos. Lembra do que eu disse? Nós estamos aqui nos referindo a uma modalidade de ensino da educação do campo. Então, nós temos que entender que o estudante, a família que está no campo, ele também está vivenciando esse momento no qual nós estamos, né? E nós temos que utilizar esses conhecimentos, tanto produzidos historicamente, e também fazemos uma contextualização com tudo que está acontecendo nesse momento. E isso pode ser uma forma de discutir e, ao mesmo tempo, trazer para as questões socioemocionais, e aqui eu chamo de mobilizadas, né? O que eu poderia dizer, ou o que é melhor, o que eu digo, trazer a curiosidade de aprender, não somente do estudante, porque nós também podemos aprender muito. De certa maneira, todos nós, nesse momento, estamos adquirindo um aprendizado, né? Para valorizar o conhecimento e continuar aprendendo, e ao mesmo tempo respeitar, né? E termos essa responsabilidade. Porque nós precisamos usar esse conhecimento para que nós possamos trabalhar na questão social, de justiça, democrática e inclusiva. No item 2, nós falamos sobre isso, e aí eu trago uma fala muito interessante, porque nós precisamos exercitar, né, essa capacidade intelectual e recorrer à abordagem própria da ciência. Mas também devemos incluir a investigação, a reflexão e analisar criticamente a imaginação
e criatividade para instigar as causas e elaborar. Veja bem, então nós estamos dentro desse conjunto, pensando no que a base nacional comum curricular rege, o que está presente no referencial curricular dos municípios, porque é uma sequência onde nós devemos priorizar essas questões, e, ao mesmo tempo, quando eu penso na questão socioemocional, eu digo, para abordar para abordar ativamente a ciência, a pesquisa e a reflexão, né? Onde e quando? A partir do lugar que eu estou. Se o aluno ele está vinculado ou situado na zona rural, sendo aluno de uma escola do campo, ele deve, a partir dali, criar toda a sua reflexão. E isso é muito interessante. Avançando um pouquinho o item 3, vamos lá? Avançando um pouquinho o item 3, nós precisamos valorizar e fluir diversas manifestações artísticas e culturais. Perceba que tudo isso está muito bem alinhado, porque quando eu penso nas questões das competências socioemocionais, eu penso na apreciação das várias manifestações artísticas. Veja, uma coisa intrínseca à outra. No item 4, utilizar diferentes linguagens, verbal, né, oral, visual, motora, e aqui entra uma questão interessante, né, que nós temos, que é a questão de como trabalhar essas coisas com os recursos que nós temos, e aqui eu evidencio a questão de Libras e também da escritas, né? E essa inclusão serve para quê? Para compartilhar as próprias experiências. Compartilhar as próprias experiências. É muito importante para nós começarmos a conhecer o outro e o outro nos conhecer, né? O item número 4, eu digo, então, que faz uma parte muito interessante para esse avanço. No item 5, e agora eu digo para vocês, avançando um pouquinho mais, deixa eu só passar aqui um slide, vamos lá? No item 5, vamos lá, adiantando aqui os slides, muito bem, deixa eu voltar um aqui. Compreender e utilizar e criar tecnologias digitais e de informação e comunicação. Olha só, nós estamos, em alguns momentos, utilizando muito essas ferramentas, né? Mas veja bem, uma iniciativa social e com responsabilidade. E, para tanto, aqui eu ressalto, para alguns lugares que não chegam um sinal da internet, nós trabalhamos com materiais impressos, ou seja, atividades. E esse encontro com essas dúvidas podem ser e são estreitados mediante a especificidade de cada escola. E tenho certeza que nossos profissionais, e falo diretamente com você, como você tem sido valoroso e cuidadoso nesses aspectos. No item 6, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Aqui eu me lembro muito do que já falava Brandão, que nós aprendemos, né, em tempo integral, do que fala Paulo Freire, quando nós falamos sobre os círculos de cultura, mas é interessante nós pontuarmos que temos que trazer para essas visões a determinação, a organização, o foco, a persistência e a responsabilidade, ou seja, para ter objetivos, né? E adiantando um pouquinho agora, indo para o item 7, no item 7, eu trago para vocês o seguinte, argumentar com bases e fatos, dados e informações. Olha que interessante, né? Nós começamos a compreender aí um pouco sobre empatia, sobre respeito, sobre assertividade, responsabilidade e autoconfiança. No item 8, conhecer, se apreciar e se cuidar. Aqui a gente sempre fala da forma coletiva e também individual. A autoconfiança, a tolerância ao estresse, a tolerância à frustração, é muito importante nós sabermos que são cuidados necessários, principalmente em momentos atuais. E no 10, né, no item 9 e 10, eu trago para você aqui exercitar a empatia, né, que a empatia é ajudar a entender as experiências, né, respeitar. No item 10, agir pessoal e coletivamente, e aqui nós voltamos para as questões socioemocionais, né, que é a empatia, o respeito, a confiança, a responsabilidade, a tolerância ao estresse. Muito bem.
Mas, professor Carlos, por que o senhor abordou tudo isso agora, nesse diálogo conosco, né? Começamos o início da nossa fala falando sobre o mapa das atividades, fizemos aí uma contextualização geral, para nós podermos compreender, porque eu não posso trabalhar com uma ferramenta ou com um recurso sem entender o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, sem saber o benefício que essas questões podem trazer para o avanço educacional. E lembra quando eu apresentei o organograma sobre políticas e financiamentos? Nós temos uma parte lá que fala sobre aprendizagem. Então, nós temos que estar muito alinhados em tudo isso. Nós não podemos pensar, nós temos que contextualizar. E para você entender melhor, observa aqui, nesse próximo slide, sobre tudo isso que nós estamos fazendo. Ou melhor, falando. Bom, quais seriam essas competências para a escola? Primeiro, melhora o desempenho escolar, né? Segundo, estimula a criatividade e colaboração. Terceiro, resolve problemas sociais e complexos. Promove o autocuidado e a saúde mental. Combate bullying, né? Constrói pensamentos analítico e crítico e desenvolve a maturidade vocacional, reduz a indisciplina e constrói um projeto de vida para os alunos. Aqui eu deixei uma observação, e é importante nós entendermos que isso não exclui as competências cognitivas, né? Que seriam as competências cognitivas: interpretar, refletir, pensar abstratamente, generalizar, né? E o conjunto de todos esses aprendizados, eles desenvolvem as múltiplas competências para um desenvolvimento pleno. E essa palavra é interessante, né? Bom, a partir daí nós criamos algumas indagações. E é importante nós pensarmos nisso junto. Observe, então, essa imagem que eu trago para você agora com uma pergunta. Vamos lá, adianto aqui para você. E agora, o que a gente faz? E aí vem uma pergunta: faz? Nesse próximo slide eu apresento para você uma figura, né, de um ônibus escolar, atrás deixa eu só passar um slide aqui para você poder visualizar melhor e compreender o que estou falando, né, para pensar. Então vamos pensar juntos, tá? É uma sugestão para nós pensarmos juntos, né? E eu adianto aqui um pouquinho para você, no próximo slide, para que você possa entender. Bom, o diálogo é uma ponte sólida. Então, o diálogo é uma ponte sólida. Hoje, no atual momento, nós temos que desenvolver uma arte, que é o ouvir. Sabe por quê? Olha o momento que nós vivemos. Passo aqui um slide, olha bem essas imagens. Deixa eu passar aqui o slide, vamos lá? Isso, muito bem. Nós vivemos em um momento em que todo o mundo tem passado por uma transformação nos seus hábitos, nas suas condutas, e tem afetado de maneira direta e indiretamente a cada ser humano, seja ele no campo, e aqui eu falo a questão de localização, ou na cidade. Então, nós temos que ter alguns pontos de atenção. Quais são esses pontos? Eu vou trazer aqui para você 5 pontos de atenção. Vamos lá, então? O primeiro, o restabelecimento da sensação de segurança. Seja no trabalho remoto, ou seja, num possível trabalho presencial, e aqui eu digo na forma híbrida, né? Nós temos que promover esse restabelecimento da estabilidade. Isso começa conosco, né? Isso começa em nós. Promover espaços de escuta é muito importante ouvir, porque todos nós temos algo a contribuir e a falar. Sabermos e estreitarmos o máximo possível a relação entre família e escola.
E o quinto, a relação entre estudantes, professores e profissionais da escola. Ou seja, monitores, auxiliares, secretarias, ou seja, secretária, o pessoal que fica ali na merenda, na cozinha, né? Em todos esses estreitamentos, eles têm que estar muito próximo aos 4 primeiros itens que nós mencionamos. Muito bem, nós falamos sobre o mapa das atividades, nós fizemos uma contextualização geral, nós falamos sobre os benefícios, nós falamos sobre esses pontos de atenção. E agora eu trago você, e gostaria de convidar você, para nós pensarmos nas atividades pedagógicas que nós podemos alinhar com o mapa das atividades, contextualizar todo esse momento em que nós vivemos para atender os nossos estudantes e automaticamente nós também, né? Vamos lá então? Deixa eu adiantar aqui para você. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades pedagógicas que possibilitam e podem ser construídas. Ressalto, mais uma vez, que são sugestões, porque eu tenho certeza que cada escola do campo, cada escola do meio urbano, tem realizado esses trabalhos de maneira muito exemplar, muito competente. Mas nós estamos aqui ofertando, né? Se você já faz esse trabalho, sinta-se representado na nossa fala. Se você ainda não conhece e gostaria de conhecê-lo, nós estamos abertamente, não somente por essa formação, mas depois nos colocamos à disposição pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, eu vou trazer aqui para vocês, no próximo slide, o que nós podemos trabalhar nas competências socioemocionais e cognitivas nos anos iniciais do 1º ao 9º ano, então, como dito, sugestão, né? Então, as atividades no ensino fundamental, anos finais, devem ser levadas em consideração, ou seja, eu gostaria aqui de pontuar não somente dos anos finais, mas também nos anos iniciais e ensino médio. Nós temos que hoje ter muito aclarado na nossa mente o entusiasmo, a tolerância ao estresse, a frustração, a autoconfiança, a iniciativa social, assertividade, curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico, determinação, persistência, responsabilidade. E agora eu convido você para ler comigo, vamos ler junto? Organização, foco, empatia, respeito e confiança. Perceberam? Isso, de certa maneira, já está presente em você. Já está presente no estudante. Nós estamos aqui apenas caminhando para uma reflexão maior. E agora eu apresento para você no próximo slide um plano de aula, né, que pode ser trabalhado do 1º ao 5º ano, é apenas uma sugestão, reafirmo mais uma vez. E, nesse sentido, nós temos aqui um título da aula. Perceba, nós estamos falando sobre um plano de aula, mas que, paralelamente, nós poderíamos ter aqui um mapa das atividades, correto? Para que nós pudéssemos pontuar um trabalho presencial, híbrido, o que nós podemos chamar de trabalho remoto, para que nós possamos adquirir uma pesquisa que dará embasamento científico para o nosso trabalho e também para contextualizar a questão tanto do ensino quanto da aprendizagem no atual momento. Então, o título da aula seria Como planejar uma reportagem. Eu vou falar aqui mais voltado para o 4º e o 5º ano, depois faço uma reflexão sobre os 3 primeiros anos, tá bom? Vamos lá. Então, nós podemos explicar, dentro da sala de aula, como planejar a produção da escrita de uma reportagem. Lembrando que as formas de comunicação, e agora sim, voltando ao 1º, 2º e 3º ano, podem ser visuais. Nós podemos utilizar revistas, recortes, nós podemos levar informações, ou até mesmo podemos trabalhar uma questão de escuta, de ouvirmos uns aos outros, né? Então, nós poderíamos trazer um gênero para isso, que seria a reportagem, né? A reportagem. E qual seria esse objetivo, então?
né? Uma produção de textos gerada dentro de um contexto, escrita autônoma e compartilhada, ou até mesmo, às vezes, em diálogos, né? Então, nós podemos dizer que dentro da prática de linguagem, nós diríamos uma produção de texto, né? E ali nós temos a habilidade da BNCC. Nesta visão, nós poderemos abranger ou sintonizar esse trabalho harmoniosamente com todas as outras áreas de conhecimento. Digo, educação física, história, geografia, arte, né, matemática. Além disso, como nós estamos falando na educação do campo, nós podemos pontuar aqui as áreas específicas. E dentro desses temas, abordar contextos locais, que são locais, e globais, ou seja, mundiais. Ok? Vamos avançar um pouquinho agora e trabalhar um pouquinho essa visão no 6º e 9º ano, mais específico. Passo um slide aqui e eu falo sobre... deixa eu só voltar um slide aqui. Acho que isso. Discurso textual. Então, eu posso trabalhar essa linguagem de uma organização e forma de texto e seu tema. Ou seja, pesquisando em meios impressos ou digitais, né? Informações e dentro dessas informações adquirir dados e assim trabalharmos questões relacionadas a tudo que nós estamos vivendo. Eu sempre digo e volto a reafirmar que é um trabalho onde pode gerar, né, um conhecimento multidisciplinar com outras disciplinas envolvidas para essas questões que são muito pertinentes. Digo, é importante você ter uma organização, uma sistematização. E aqui onde entra o que nós podemos traçar como mapa das atividades. Muito bem. Isso gera o quê? Dentro da escola, gera o autoconhecimento, né? E agora eu gostaria de apresentar para você essa definição, né? E esse autoconhecimento nós vamos buscar aonde? Deixa eu só passar mais um slide aqui, vamos lá? Isso. Deixa eu passar aqui, isso. Buscar nas atividades, e aqui eu ressalto, em sala de aula ou virtualmente. Ou seja, atividades no trabalho remoto, né? Envolver esse conhecimento do estudante, bem como as suas forças e limitações, mas sempre mantendo uma atitude otimista. Isso é interessante. Voltado para quê? Para o crescimento. E o crescimento ele é intelectual, social, afetivo, motor e cognitivo. Esse autoconhecimento ele gera uma autogestão. Veja como uma coisa vai chamando a outra, né? Uma coisa está como parte relacionada e vai dando seguimento. Então, o que seria essa autogestão? Eu adianto aqui mais um pouquinho para você, vamos lá? Deixa eu adiantar mais um. Então, essa autogestão, ela se caracteriza nas atividades, e sempre eu deixo ali em parênteses, em sala ou no sistema remoto. Pensando que se nós estarmos em um futuro próximo, num possível retorno, onde nos beneficia trabalhar com um grupo na escola e outro grupo em casa, nós temos que ter essas duas opções e sempre gerenciar isso, procurando o quê? Sabermos lidar com o estresse, o controle dos impulsos e as definições e as metas, né? Então, essa consciência social, ela é priorizada nos planos de aula e aqui eu destaco também o mapa das atividades, que seja, ele norteará os trabalhos que nós realizaremos nessas atividades, que são voltadas à empatia, ou seja, nós temos sempre que nos colocar no lugar do outro. Por isso é importante nós que trabalhamos nessa modalidade de ensino, e muitas vezes viajamos para as escolas, mas, claro, temos um bom conhecimento da comunidade a qual atendemos, nos colocar no local do estudante, da família em que nós estamos trabalhando. E como é se colocar no lugar? Como é se colocar no lugar? Respeitando a diversidade. E, principalmente,
as questões atuais e também do passado. Eu adianto mais um slide aqui para você e eu falo sobre essas habilidades de relacionamento, né? Por que é importante a habilidade de relacionamento? Porque nós podemos criar dentro dessa habilidade os nossos momentos de diálogos, de ouvir e desenvolvermos a empatia, falar claramente, né? E objetivamente cooperar com os demais. E, por fim, nós vamos tomar a tomada de decisão, que nas atividades, buscar realizar. Deixa eu só passar um slide aqui para você poder ter uma visão melhor do que eu estou falando. Vamos lá? Vou passar mais um slide. Tomada de decisão. Nas atividades em sala ou virtual, e aqui eu falo do momento que nós estamos ou futuro, buscar realizar essas interações sociais, de acordo com as normas e os cuidados de segurança e os padrões éticos de uma sociedade. Perceba, rapidamente, nós falamos sobre a importância de termos toda uma organização funcional, estrutural, sistematizada, né? E aí nós apresentamos uma sugestão que é o mapa das atividades. Além disso, nós já trabalhamos com o plano de aula. Nós fizemos uma contextualização geral, né, da situação que nós vivemos hoje, porque ela não pode ser indissociada do momento, né? Segundo ponto, nós passamos na nossa fala momentos que desenvolveram sugestões de aulas que podem ser aplicadas, ou seja, podem ser direcionadas aos estudantes, tanto, e aí eu abro um parênteses, da educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e médio, e por fim, nós trouxemos essas questões analisadas especificadamente quando nós falamos sobre o autoconhecimento, a autogestão, a consciência social, a habilidade de relacionamento e a tomada de decisão. E eu gostaria de finalizar a minha fala para dizer para vocês que nós estamos, nesse momento atual, nos formando, né, educadores. Em especial, quero agradecer muito, porque nós temos acompanhado o trabalho como um todo, aos professores da educação do campo, que têm atendido de forma extraordinária cada estudante nesta modalidade de ensino, trazendo em suas atividades um grau de excelência enorme. Então, parabéns, professor. Parabéns, gestão escolar. E aqui eu digo diretores e equipe pedagógica. E todas as pessoas envolvidas. Porque nós temos passado nas escolas e vemos o cuidado, as escolas sempre bem organizadas, os espaços físicos sendo cuidados para que no momento próximo, ou quando estiver tudo, eu digo sempre, quando estiver tudo regularizado, receber esses alunos e transformarmos esse ambiente de novo em um ambiente de muito conhecimento, cultura e produção dos mesmos, né? Então, veja bem, eu gostaria de finalizar a minha fala olhando para a nossa realidade. E Paulo Freire traz uma reflexão interessante. Leia comigo, vou adiantar um slide aqui, eu gostaria que você agora, para tudo que você está fazendo, e vamos ler junto essa frase. Deixa eu só passar o slide. Isso, vem comigo aqui. Vamos ler juntos? Vamos lá? A gente se forma como educador permanente, na prática e na reflexão sobre a prática. E, queridos, nós estamos nesse momento realizando uma prática e fazendo a reflexão sobre ela. É um prazer falar com você. Muito obrigado, professor Wendel, e toda a equipe da Divisão de Educação e Diversidade, assim como a SUPED, né? A DITEC está aqui nos apoiando, a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, por trazer esse diálogo que é tão pertinente para dias atuais. Eu que agradeço, professor Carlos, pela sua fala aqui na nossa formação. Muito obrigado. Lembrando
a todos que as indagações serão realizadas no final do diálogo formativo, ok? Agora, convido para participar da nossa live a professora Aparecida de Jesus, formada em Pedagogia pela Faculdade UBRA e especialização em Educação do Campo pela UFMS, e técnica da modalidade de Educação do Campo, DED-CEMED, Campo Grande MS. Ela falará sobre a toalha da tabuada. Né, professora Aparecida? Explica mais para nós aí sobre essa atividade. Seja bem-vinda e prazer em recebê-la aqui conosco. Obrigada, professora Wendel, a satisfação de estar participando dessa live. Tá? Então, eu vou estar aqui apresentando para vocês, professores, uma ferramenta de aprendizagem, especificamente para o conteúdo de tabuada, ok? Espero que você goste. Só passar para a minha live, por favor. Então tá, você está usando na prática, toalha da tabuada. Essa toalha, gente, eu confeccionei ela com tecido, tá? E botões, como a foto aí está representada. E vou estar passando aqui para vocês, passo a passo, de como confeccioná-la e como irão utilizá-las, ok? Pode passar. Então, apresentando. A toalha da tabuada é uma ferramenta de cálculo onde os alunos poderão confeccioná-la e utilizá-la para entender e memorizar a tabuada. Nas atividades propostas pelo professor, poderão realizar cálculos referente à multiplicação de uma forma lúdica, enfatizando a grande importância da autonomia, onde a criança manipula diferentes materiais, buscando o seu conhecimento de modo autônomo. Assim, a própria criança alcança novos níveis, saindo do concreto para o abstrato, aperfeiçoando a sua aprendizagem. A toalha da tabuada poderá ser utilizada do 1º ao 4º bimestre, com as turmas do 3º ao 5º ano. Pode passar. Então, vamos ao objetivo geral. Estimular e motivar os alunos a aprender e memorizar a tabuada, confeccionar e manusear sua própria ferramenta de aprendizagem. Desenvolver o raciocínio lógico, matemático e cálculos de multiplicação. Objetivos específicos. Estudar a tabuada, motivar a confecção de sua própria ferramenta de cálculo, resolver exercícios envolvendo as tabuadas estudadas em sala de aula. Como será esse desenvolvimento? Os participantes são alunos do 3º ao 5º ano do ensino fundamental. No primeiro momento, desenvolverão uma atividade com a confecção da toalha da tabuada, com a mediação do professor ou dos pais, é claro. O professor elabora atividades variadas com conteúdo de multiplicação e os alunos resolverão as atividades buscando os resultados utilizando a toalha da tabuada como uma calculadora. As atividades podem ser conduzidas em duplas ou grupos pequenos ou mesmo em grupos maiores, envolvendo mais de uma turma. Pode passar. Então, para a gente confeccionar essa toalha, vamos precisar desses materiais. Tecido ou TNT com cores variadas. Essa toalha que eu estou apresentando para vocês, eu confeccionei ela no tecido, tá? Mas ela pode ser feita com TNT ou outro tipo de tecido, tá? Que dê para fazer as dobraduras. Botões, miçangas, sementes, minifiguras de EVA, tá? Eu confecciono ela com botões porque ela tem mais facilidade na hora da dobra, tá? Mas vocês podem estar confeccionando também com miçangas, sementes, tá? Eu já fiz essa construção com sementes, que eu trabalhei já com professores do campo, essa toalha. Ficou muito legal, tá? Mas fica a critério da criatividade de cada um.
agulha e linha, tesoura, régua ou fita métrica, refil de cola quente, pistola para cola quente. E, é claro, muita criatividade, ok? Pode passar, por favor. Vamos ao passo a passo da nossa toalha da tabuada. Recorte 2 pedaços de tecido medindo 30 por 30. Pode passar. Junte os tecidos, costure ou cole os 3 lados do tecido. Deixar um lado sem costura ou sem colar para virar do lado direito. Né? Ele vai ser como um saco, então você tem que deixar uma boca sem costurar ou sem colar para estar virando do lado direito. Vire e ajeite as bordas. Se é colado, você arruma bem, ajeita bem certinho. Se for costurado, pode até usar um ferro de passar roupa para ajeitar, para passar, que daí fica bem assentado o tecido e vai te ajudar a costurar ou colar as bordas. Seguindo, decore as laterais da toalha da tabuada conforme sua criatividade, costurando ou colando. Aqui eu escolhi um tecido estampado, tá? Mas isso aí também fica ao critério de cada um. Marque o centro da toalha da tabuada para organizar os botões ou outro material de sua preferência. Observem aí na figura que eu fiz um alinhavo, né? Tipo uma cruz, dividindo o tecido ao meio, ficou 4 quadros. É isso para agilizar como você vai colar ou costurar os botões, ok? Pode passar. Separe os botões em um montante de 10 botões, sendo cada montante de uma cor, certo? Inicie a primeira carreira na horizontal, partindo do centro da toalha e dividindo 5 unidades de botões para a esquerda e 5 unidades de botões para a direita, tá? Essa é a primeira organização que temos que fazer para dar continuidade de colar ou costurar os botões. Distribui os botões em carreiras, sendo 10 carreiras com 10 unidades cada carreira, totalizando 100 botões, certo? Cole ou costure os botões, lembrando de deixar um espaço acima para o título Toalha da Tabuada, ok? Pode passar. E aqui ela já está com a imagem finalizada. Notem que ela está decorada em volta com números, tá? Aí o título Toalha da Tabuada, fiz com letras cortadas no EVA, colada, tá? Mas fica de acordo com a criatividade de cada um, tá bom? Vamos lá? Então, vamos à prática. Como que eu vou utilizar essa toalha da tabuada com meus alunos? Vamos lá. O professor elabora atividades variadas com conteúdos de multiplicação. Os alunos resolverão as atividades buscando os resultados utilizando a toalha da tabuada como uma calculadora, né? É uma calculadora que foi confeccionada. Exemplo, 3 vezes 4. Qual será que é 3 vezes 4? O aluno vai contar na toalha 3 botões partindo da primeira carreira. Tanto faz na vertical como na horizontal, como mostra a figura. Fazendo isso, dobre a toalha da tabuada do terceiro botão. Estão me ouvindo? Tá. Partindo da primeira carreira, de cima para baixo, conte 4 botões, porque é 3 vezes 4, nós já fizemos
a terceira contagem, que foi a primeira. E dobre a toalha da tabuada no quarto botão. Pode passar. Resultado, pessoal. Olha só, observe bem a imagem. 3 botões em uma direção e a outra de cima para baixo, 4 botões, porque é 3 vezes 4. Conte a quantidade de botões da toalha dobrada e o resultado que vemos, 3 vezes 4 é igual a 12. Os botões dentro da toalha dobrada chegou ao resultado de 12 botões, ok? Pode passar? Tá. Então, com essa toalha de tabuada, gente, nós estamos fazendo propondo para vocês atividades à distância, tá? O professor vai confeccionar uma toalha da tabuada de acordo com a sua criatividade e com os materiais de sua escolha, certo? Irá elaborar um plano de aula com conteúdos de multiplicação, onde os alunos utilizarão a toalha da tabuada para realizar as atividades. Poderá ser atividades em grandes grupos, pequenos grupos, duplas, jogo de bingo ou individual. Fica a critério do professor a elaboração desse planejamento, de que forma que ele quer fazer uma atividade que o aluno utilize a toalha da tabuada, ok? E como tarefa anterior, é claro, solicite aos alunos a confecção da toalha da tabuada com a sua mediação ou com a mediação dos pais, ok? E para a gente estar acompanhando vocês com essa atividade, nós, o Grupo da Educação do Campo, estaremos nos organizando para a gente estar trabalhando essa toalha da tabuada com vocês nas escolas, tá? Nós vamos estar nos organizando para estar fazendo essa formação, essa oficina com vocês, tá bom? Era isso que eu tinha que passar para vocês, espero ter contribuído. Meus agradecimentos, me coloco à disposição, tá? Para qualquer esclarecimento, só falar com a gente, ok? Muito obrigada. Professora Aparecida, nós agradecemos, tá, pelo seu ensinamento aqui conosco. Muito obrigado. Lembrando a todos, né, que as indagações serão realizadas no final dos diálogos formativos, ok? Agora, eu convido o professor Marcos de Oliveira Monteiro, formado em Pedagogia e Artes Visuais pela UFMS, mestrado em Ensino de Ciências também pela UFMS, e técnico da modalidade de Educação do Campo da EDCMED, Campo Grande MS, que abordará sobre o tema o ensino híbrido com Moodle, atividade de fórum. Professor Marcos, esse tema que você abordará está sendo de muita importância no momento, né? Devido a essas aulas virtuais, ok? Passo para você a fala. Muito prazer em recebê-lo aqui. Com certeza, Wendel. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, saudáveis. Espero que a nossa conexão ocorra satisfatoriamente. Vamos lá, então, passando para o próximo slide. Como trabalhar com o Moodle por meio do ensino híbrido, utilizando atividade fórum? É possível? Primeiro, vamos entender o que é esse ensino híbrido. Promove uma mistura, então, de ensino presencial e propostas de ensino online. São modelos que mesclam momentos em que o aluno estuda sozinho, de maneira virtual, com outros momentos em que a aprendizagem ocorre de forma presencial. Bem, sugerimos, por meio dessa reflexão, um espaço virtual e que esse espaço envolva debates, orientações, ferramentas digitais, leituras, atividades, principalmente atividade no fórum. Podemos seguir? Para o próximo slide. O porquê desses debates?
é importante para que a mescla da educação à tecnologia não ocorra de qualquer maneira. Não basta acrescentar plataformas virtuais no ensino presencial. A atividade deve permear aspectos da vida do estudante e exige o seu protagonismo, ou seja, devemos respeitar os ritmos do aluno. E a BNCC nos sugere que devemos promover diálogo, de ouvir com empatia os agentes que estão envolvidos no processo de ensino, para que se possa falar claramente e objetivamente as propostas de aprendizagem por meio das atividades. Seguindo, a autora Basic nos diz que o ensino híbrido é uma mistura metodológica que impacta a ação do professor em situações de ensino e a ação dos estudantes em situação de aprendizagem. Basic é uma professora que trabalha no Instituto Lemon, doutora, e ela nos sugere que a modalidade à distância e o ensino híbrido possui características e teorias específicas. Por isso que nós devemos discutir no espaço virtual, no fórum, como nós vamos propor essas atividades, porque a metodologia ela é ampla e exige também amplo debate. Podemos seguir? Sugerimos, então, grupos de aprendizagem, que os professores, os gestores, os coordenadores trabalhem nesses nossos espaços virtuais e descubram qual é a melhor forma de orientar, de coordenar os trabalhos híbridos. Por isso, nós criamos no Moodle a atividade fórum. O Moodle, ele é um objeto modular. Ele é uma programação, um sistema em que é possível gerenciar cursos à distância. Seguindo. Bem, esse nosso sistema é possível elaborar espaços virtuais aonde nós podemos aplicar essas metodologias. No caso aqui, deixamos o exemplo do ensino presencial, em que o aluno tem diversos materiais para acessar, como aulas e livros no ambiente virtual, mas também possui aulas presenciais com os professores para esclarecimentos de dúvidas na modalidade presencial. Só existe esse tipo de metodologia? Não, existem as metodologias ativas, existem inúmeras metodologias que os professores poderão discutir e que poderão, então, aplicar com os seus alunos. Podemos seguir? Bem, o trabalho em grupo, então, é um importante aliado para ampliarmos as discussões. Então, na plataforma Moodle, nós vamos deixar disponível esses trabalhos específicos para professores, coordenadores e gestores. Então, como nós vamos acessar então, esse espaço? Basta digitarmos moodle.cemed.campogrande.ms.gov.br e no nosso navegador, no navegador de internet, nós vamos, então, acessar o espaço da CEMED. Pode seguir. Aqui está, então, a aparência, né, o layout do nosso Moodle, muito bonito, por sinal. Nós vamos clicar em setores CEMED. Continuando. E educação do campo. Podemos seguir. Nesse espaço, nós vamos encontrar os fóruns em questão, as bibliotecas, e nós podemos realizar, então, as nossas trocas, os nossos relatos de experiências e projetos. Não é um novo curso, tá? É só um espaço de discussão, onde nós vamos encontrar situações, né, que nos promovam e que, de certa forma, facilitem o nosso trabalho para nós nos comunicarmos com os ritmos de aprendizagem dos alunos. Podemos seguir? Bem, então, o que é a atividade em fórum?
O fórum é uma atividade do Moodle que permite uma comunicação ou uma discussão assíncrona entre os professores, estudantes, mediadores, todos os participantes que estão na sala virtual do Moodle. Seguimos. E a comunicação assíncrona acontece sem que os participantes necessitam estar online ao mesmo tempo e permite ao usuário manifestar sua opinião ou se posicionar, realizando, então, as leituras das demais colaborações e participar com as suas réplicas e tréplicas. Continuando. Bem, esses são os tipos de fórum no Moodle. Nós temos os fóruns de avisos, que já vem configurado quando o professor, então, faz a sua postagem no ambiente virtual e recebe por e-mail se configurado. Tem o fórum de uma única discussão simples, né, criado e configurado pelo professor, onde os alunos podem responder e aí participar com as suas réplicas e tréplicas. E, por fim, fórum geral, né? Fórum geral, ele é configurado conforme a proposta pedagógica. E os participantes podem criar os seus próprios tópicos, responder, né, cada tipo de fórum, e é indicado, então, para discutir aspectos, os pontos diferentes de um mesmo tema, detalhando subtemas, sendo o tema citado pelo professor e o subtema pelos participantes, conforme orientação. Passando. Bem, então, como criar um fórum, né? Esse procedimento deve ser feito numa sala em que deseja gerenciar. Ou seja, nós precisamos de um espaço de criação. Sugiro que os participantes dessa nossa sala do ambiente virtual da educação do campo prestigiem o curso Moodle Formação Inicial para Professores. Porque, como eu disse, no ensino híbrido e na educação à distância, exige-se metodologias específicas com ferramentas que são também características para a educação à distância, inclusive o próprio fórum. Tá? Então, o nível de atuação para a criação desses fóruns deve ser de tutor, de professor ou técnico da CEMED. Então, esse nosso local, esse nosso espaço de discussão vai ser justamente para nós descobrirmos esses caminhos. Aonde é que estão as habilidades, aonde que estão os questionamentos, aonde que estão os cursos do nosso Moodle que nós podemos participar. Então, acredito, né, que a nossa parceria, e não tenho dúvida que o trabalho pedagógico ocorrerá bem, né, na unidade de ensino, conforme, então, as nossas discussões, conforme, então, a nossa colaboração no nosso espaço da educação do campo. Sugiro, então, que os professores e coordenadores da educação do campo aguardem, então, que nós postemos um link para que vocês possam, então, acessar esse espaço e aonde nós podemos trocar. Agradecemos, então. Essas são as nossas referências. Estamos aqui, então, para dirimir as lacunas e as dúvidas com relação a esse processo. Finalizo, então. Muito obrigado, professor Marcos, pela sua contribuição conosco aqui na nossa formação. Tá? Agradeço a todos os participantes, e lembrando que todos os assuntos abordados podem ser trabalhados no sistema híbrido, né, remoto ou presencialmente, ok? Destaco que a participação de vocês é de grande relevância para a educação do campo como um todo. Retomando a fala de todos, eu quero destacar que quando participamos de eventos voltados à educação do campo, podemos pensar nas políticas públicas, nas garantias desses direitos e avançar para novos caminhos de conquistas nessa modalidade de ensino. Colocamos-nos à disposição para dúvidas e esclarecimento pelo telefone 2020-3150, que é lá do nosso setor, Divisão de Educação e Diversidade. Só pedir para conversar com alguém técnico da educação do campo, estaremos à disposição. Então,
Agradeço novamente a participação de todos. Esperamos que esta live tenha contribuído para norteá-los em suas ações pedagógicas no corrente ano. Obrigado e abraços campesinos a todos.